Meque é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado. Joseana dos Santos volta a desabafar nas redes sociais após ataque de Tizé dos Santos. As lágrimas dos crocodilos do Rio Nilo. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega de você, a TV que não bajula a semana. E a família, segundo escreveu aqui o site, né, MSTV, é isto mesmo. Joseana dos Santos volta a desabafar nas redes sociais após ataque de Tizé dos Santos, né, família? Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para você, internauta, patriota angolano, por favor, mano, se inscreva no canal, que é muito importante para nós, mano. É o mínimo que eu te peço. Por favor, se inscreva no canal. Queremos bater 10 mil inscritos, 100 mil inscritos antes do ano acabar. Então quero contar com vocês, ok? É o mínimo que vocês podem fazer. Ativa o sino das notificações, partilha os vídeos, comenta, deixa like, dislike, tudo é engajamento. Comenta bastante, que é muito importante. Partilha, avisa para todo mundo que J Privado está aqui a falar da família dos Santos. Tá entendendo? É basicamente isso, ok? Então, sem mais blabla, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Olha, família, como eu disse lá no comecinho do nosso vídeo, você deve ter visto antes que verem ouvir de novo. É isto mesmo. Joseana dos Santos volta a desabafar nas redes sociais após ataque de Tizé dos Santos. Como vocês sabem, recentemente vazou um áudio, ou melhor, Tizé dos Santos publicou um áudio nas redes sociais pedindo DNA, né, dos irmãos. Ela mesma, a própria Joseana dos Santos, que é bem parecida com a própria Tizé. Ainda assim, a Tizé vem a público querer pedir DNA. Por que ela está fazendo isso, J Privado? Pela atitude que a mesma está a ter consoante o desfecho do corpo do pai. Tá a entender? Porque a Josiana, Danilo dos Santos e Ana Paula dos Santos estão contra os irmãos mais velhos. Quer dizer, os 3 filhos de Ana Paula dos Santos com José Eduardo Santos estão contra os irmãos mais velhos. E Tizé dos Santos, não satisfeita, veio a público falar, não pode, esses não podem ser filhos de José Eduardo Santos. O nosso pai foi humilhado. Como é que eles estão a aceitar que o governo angolano leve o corpo? Né? A mesma foi e disse isso aqui. Vamos lá ouvir. O apelo para eu respeitar os meus irmãos. Filhos que não respeitam o pai não merecem respeito de ninguém. Como é que uns filhos que viram o pai da maneira como foi humilhado estão a fazer petição mesmo, Josiane e Danilo, estão a fazer petição para trasladar o corpo? Eu começo a desconfiar que se calhar não são filhos. Vou pedir teste da ADN, sim. E por uma questão de não discriminação, vou pedir para todos, para os 8. Espero que sejamos todos filhos e que algumas das pessoas que estão a votar que o pai tem que ser entregue ao João Lourenço sejam mesmo filhos. Que aí serão filhos traidores, mas pelo menos tenham sangue. Se não tiverem, se algum de nós não tiver, seja eu, seja quem for, não tiver o DNA de Eduardo Santos, vai tirar o nome, não vai assinar mais o nome e será deserdado. Sobretudo, se for um daqueles que está a assinar petições. Se desistirem dessa brincadeira de mau gosto, de deixarem João Lourenço humilhar o meu pai, eu dou a minha palavra de honra que não vou pedir DNA nenhum. Mas se continuarem a querer humilhar, contribuir para a humilhação do meu pai, vou pedir ADN a todos e rezem para serem filhos dele. E a família, após esse áudio de Tizé dos Santos, Joseana dos Santos vem nas suas redes sociais desabafando, né? Tipo, ficando triste, se sentindo mal com a situação. A mesma foi e disse: é com grande tristeza que observo toda esta comoção, porque é contra os nossos princípios. Por mais inimizades que os outros alimentem, preferimos o silêncio, pois a verdade sempre vem à tona e Deus trará o julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou mal. Cuidei do meu pai nos últimos dias, com todo o amor que tenho por ele, e tive a oportunidade de o ver feliz e tranquilo ao lado das pessoas que amou, disse Joseana dos Santos, irmã de Tizé dos Santos, respondendo à própria Tizé dos Santos. Estão a entender, família? É basicamente isso. É lamentável, é triste o que está a acontecer, mas José Eduardo Santos é que quis isso, então ele tem que se aguentar sem que se parar lá, ok, família? Agora, o site Clube Capa escreve aqui também dizendo o seguinte, né? As lágrimas dos crocodilos do Rio Nilo, né? O aforismo de lágrimas do crocodilo tem diversas teorias e origem, científicas, místicas e míticas. No fundo, todas elas têm o mesmo significado, que se resume em manifestações falsas, disfarçadas, hipócritas, fingidas, dissimuladas, enganosas, artificiosas, inconcludentes ou misteriosas. No ponto de vista científico, né, há uma teoria segundo a qual, enquanto o crocodilo estiver a dirigir a um animal,
Na passagem deste pela boca e pela garganta, pressiona com força o céu da boca do réptil, né? O que comprime as suas glândulas lacrimais, deitando assim as lágrimas dos seus olhos na altura em que estiver a devorar o animal. Fonte, clubicapa.net, e vamos lá ver aqui a matéria completa. Quer seguir? Por outro lado, na base da mitologia, existe uma lenda africana que conta que, nas margens do rio Nilo, que nasce no Lago Vitória e desemboca no mar Mediterrâneo, ao Porto Alexandre, na antiguidade, os crocodilos choravam e faziam ruidosas manifestações de desespero para atrair e despertar a piedade das pessoas que por ali passavam. Logo, os que ficavam atraídos e deslocavam-se ao local ruidoso, para constatarem louco, caiam no cerco dos crocodilos e eram agarrados e devorados brutalmente. Uma outra lenda medieval dizia que os crocodilos costumavam chorar após de devorar alguém, como sinal de fartura, de satisfação e de alegria, disfarçada através de choros e de lágrimas falsas e hipócritas. Na província do Bangu, na vila de Cajito, há uma lenda sobre o jacaré Bangão, que supostamente tivera pago o imposto ao chefe do posto do regime colonial português. Segundo a fábula, este ato misterioso protagonizado pelo jacaré Bangão tivera obrigado a administração colonial portuguesa a cancelar a cobrança de impostos em toda a extensão territorial do Bangu, o que causou a tristeza e lágrimas aos portugueses por ter perdido uma boa parte de receitas daquela região estratégica. Na verdade, há muitas historietas, fábulas, anedotas, lendas, contos e narrativas misteriosas sobre os crocodilos, mas nem sempre são boas em relação aos outros animais como a lebre ou a tartaruga, que são considerados como símbolos de sabedoria, da prudência e da astúcia. Esta reflexão sobre as lágrimas de crocodilo chamou-me a atenção aos ambientes turvos e agitados que caracterizam os nossos hábitos africanos, em que os rituais e os modos em que certas pessoas manifestam a sua tristeza, angústia, consternação ou desamparo nem sempre representam os sentimentos reais, honestos e sinceros de pesar ou de solidariedade com a família enlutada. Pelo contrário, há muita hipocrisia, falsidades e maldades que escondem por detrás desses espetáculos teatrais. Nos nossos hábitos, por exemplo, temos manifestações de xinguilamentos, de choros amargos, de gritarias, de sussurros, de lamurias, de saltitares, de rebolar-se no chão, de resmungar, de lançar piadas, de fazer desmaios, de abstinências, de estar em jejum, de meter-se na cova, e até, o mais grave, de provocar brigas ou de fazer acusações mútuas entre as famílias enlutadas. Acontece que, aquilo que assistimos hoje nos centros urbanos, nos quais os níveis de aculturação e de alienação cultural são elevadíssimos, afastam-se muito das tradições, dos costumes e das práticas dos povos africanos, sobretudo das comunidades rurais, que são verdadeiros repositórios do património cultural da humanidade. Devemos reparar que, a morte é o ápice da vida, é sagrada, impregnada de mistérios, que confere a honra e a dignidade ao defunto no momento crítico quando o corpo se separa da alma e do espírito. Durante a jornada fúnebre há o dever de exaltar os feitos, elementos positivos, do defunto, ocultando os seus erros, elementos negativos, que só ficam para a posterioridade. A consagração da morte, na sua qualidade mística, ela é suprema que a vida, esta última, se desponta no acto do nascimento, cuja dimensão circunscreve-se a nível do círculo familiar presente no local do berço. Além disso, o peso da morte é colossal tanto pela sua abrangência quanto pelo seu impacto emocional e psicológico. Logo, o contraste entre os elementos positivos, exaltados na jornada fúnebre, e os elementos negativos, ocultados no período do luto, constitui o elemento enigmático, bastante delicado e complexo, difícil de avaliar o seu alcance, que determina o caráter da pessoa e os valores que são atribuídos ao defunto. Os pronunciamentos e os depoimentos feitos no período de cerimonias fúnebres,
dependendo da personalidade, a favor do falecido ficam marcados nas consciências das pessoas, o que se torna difícil inverter os termos a curto prazo, enquanto as memórias estiverem ainda frescas. Atrás dizia que, os nossos hábitos africanos, em que os rituais e os modos em que certas pessoas manifestam a sua tristeza, angústia, consternação ou desamparo, nem sempre refletem os seus sentimentos reais e honestos daquilo vai na alma desta pessoa, em termos de solidariedade com a família enlutada, ou dos valores do defunto que são enaltecidos. Pois que, os aspectos emocionais induzem as pessoas a manifestar-se positivamente, mesmo que, a existir uma nódoa escura dentro do seu coração, mas devidos aos valores morais e éticos do direito costumeiro fica difícil atirar-se abertamente contra o defunto ou contra a família enlutada. Quem se aventurar, no período de luto, atirar-se contra o defunto ou contra a sua família enlutada arrisca-se ser mal visto, ou seja, remar contra a maré, tendo em consideração as manifestações positivas, ocorridas durante o período do luto. Portanto, é aconselhável ter a prudência de lidar com coisas sérias que afetam a consciência coletiva de uma comunidade ou de uma sociedade. Sobretudo, quando se tratar de estadistas ou figuras públicas, que têm peso enorme na sociedade e deixaram um legado visível e indelével. Em suma, eu creio que, a morte, 22/02/2002, do Jonas Malheiro Savimbi e a morte, 08/07/2022, do José Eduardo dos Santos, que foram arco-rivais durante 23 anos, devem nos servir de estudo profundo, minucioso e desapaixonado, em todas as dimensões e facetas, para que as suas obras e seus erros ajudem a sociedade a perceber melhor os contextos, as circunstâncias e as perspectivas, em termos da visão estratégica, de conceitos filosóficos e dos princípios e dos valores políticos, económicos, sociais e culturais que cada um abraçou e defendeu durante o seu percurso político. Isso permitirá fazer um juízo de qualidade, e permitir que a justiça seja justa, e o património cultural seja uma herança coletiva, sem discriminação alguma, para construir uma nação livre, justa, igual, una, indivisível, solidária, próspera, feliz, desenvolvida, democrática e de direito. Em função disso, cada um de nós, como cidadão, filhos da mesma pátria, deve saber aprender com o nosso passado histórico, tirar lições válidas, fazer o melhor, e evitar cometer os mesmos erros, como daqueles que caiaram nas armadilhas dos choros traiçoeiros dos crocodilos do Rio Nilo, que ficaram apanhados desprevenidos e devorados brutalmente. Luanda, 18 de julho de 2020. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Já se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo, comentem porque está uma notícia. Vocês não sabem, então saber para nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família de antes, para aprender a família de família de hoje continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Querem as vossas opiniões, que é muito importante. Até o próximo vídeo, a próxima vídeo MSTV, a TV que chega até você, a TV que não baixa a nossa mania.